Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, queridos amados que estão conectados nesta transmissão, graça, paz do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer a Deus o privilégio de servi-lo e adorá-lo nesta noite de domingo. Agradecer o reverendo Cícero Leandro ao precioso convite de trazer a palavra de Cristo e nos acolher tão bem aqui na Igreja Presbiteriana de Pajuçara. Agradecer também ao querido presbítero Daniel, que está aqui nos auxiliando nos louvores, tocando os louvores santos para o reino de Deus. Amém. Para o crescimento e expansão do reino de Deus nos nossos corações. Nesta noite maravilhosa, eu vos convido a abrir a preciosa palavra de Deus para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Queremos fazer a primeira leitura, Efésios capítulo 4, versículos 17 a 24. Vamos estar compartilhando esta porção da palavra de Deus com os amados irmãos no seu lar, esteja em culto, adorando conosco. Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Vamos compartilhar o tema, o que éramos antes e o que somos hoje, pela graça do nosso Deus. Isto, portanto, digo e do Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém. Deus nos ilumine com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe com a sua preciosa palavra desta noite. Queridos amados, a carta aos Efésios está classificada como uma das cartas da prisão. Como Colossenses, Filemão, Paulo estava já preso em Roma. É uma carta que conjuga muito bem doutrina e vida. Doutrina teológica profunda e prática de vida cristã. O primeiro capítulo da carta aos Efésios é destinado a Paulo, faz uma exposição do propósito soberano de Deus na salvação dos seus eleitos em Cristo Jesus. Ele aprofunda o tema, ele coloca ali Cristo como sendo o beneplácito, a grande expressão máxima do amor de Deus e a nossa escolha em Cristo, a nossa eleição, o nosso chamado, a nossa vocação em Cristo Jesus para a salvação. No capítulo 2 ele fala do processo da salvação, do homem nascendo de novo, recebendo vida em Cristo. Mostra o estado miserável do homem sem Cristo no capítulo 2, morto em delitos e pecados. E mostra a obra da salvação, a obra da graça, ao ressuscitar este homem dos seus pecados e injetar nele vida eterna, vida em Cristo, por uma obra que Paulo descreve bem, não por obras, não por mérito humano, mas toda obra da soberana graça de Deus. O Espírito de Deus vivificando, chamando
para o corpo de Cristo, todo aquele que ouve e crê no Evangelho. No capítulo 3, Paulo vai explicar para os crentes judeus e os crentes gentios que agora eles são um só povo, o povo de Deus, o Israel de Deus, que a barreira da separação que separava, dividia entre gentios e judeus, fora rompida por Cristo na cruz, e Cristo fez a paz, uniu judeus e gentios em um só corpo, cujo cabeça é o próprio, e este corpo é a igreja. Graças a Deus, é teológico esta carta. No capítulo 4, 5 e 6, Paulo vai agora falar sobre as implicações desta obra regeneradora, dessa ressuscitação, dessa ressurreição para uma nova vida, que Deus operou no seio dos seus eleitos, de todo aquele que crê, na vida prática. Paulo vai trazer a teologia, a doutrina profunda exposta no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, agora para a vida da igreja, para como é que se externiza, como se expressa essa mudança, essa regeneração, esse chamado, essa escolha soberana de Deus, como é que ela é efetivada na vida da igreja. Chegamos no capítulo 4 e nós lemos o verso 17 ao 24, quando Paulo novamente mostra agora ao crente, à igreja na cidade de Éfeso, o que éramos antes e o que somos em Cristo. Isto, portanto, digo, e do Senhor testifico. Ele usa essa expressão no verso 17. É como se Paulo está dizendo em nome do Senhor. É uma declaração de Paulo de que ele próprio experimentou a mudança radical no seu seio pelo poder de Cristo. Portanto, digo e no Senhor testifico. Paulo está falando por experiência de vida própria, que não mais andeis como também andam os gentios. E ele vai, por experiência própria, mostrar também 4 coisas que caracterizam a vida gentílica, ou a vida incrédula, ou a vida pagã. Primeira característica, ele destaca uma mente vazia. Isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos significa aqui uma mente vazia, pensamentos fúteis, sem valor. Era o gasto de tempo e energia, raciocínio e inteligência, sem assuntos referentes a Deus. Assuntos vazios, somente mundanos, somente do pensamento e do sentimento humano do coração pecaminoso. Era manter a mente ocupada com as coisas pequenas, inúteis, insignificantes, que levava a vida a ser organizada somente em função das coisas mundanas. Assim é a vida do homem sem Cristo, antes de nascer de novo. Ele organiza toda a sua vida somente em função das coisas mundanas. A segunda característica desta vida gentílica, pagã, vida alienada de Deus. A palavra alienados ou alienada é muito usada por Paulo na carta aos Efésios, que significa alheios, ignorantes às verdades de Deus, sem entendimento, sem compreensão, alheio, distantes de Cristo e da sua palavra. No versículo 18, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do coração. Aí Paulo menciona a terceira prática ou estilo de vida do crente antes, outrora, sem ter conhecido a Cristo. Coração endurecido. Coração endurecido. Dureza do coração é característica do homem que não conhece a Cristo, que não foi chamado pelo Espírito Santo.
A palavra grega dureza aqui lembra pedra. Pedra. Algo duro como mármore. E este coração de pedra, já profetizado pelo profeta Ezequiel, que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Esse coração de pedra, essa dureza de coração, só Cristo, a pedra angular, a pedra maior, a pedra principal, pode esmagar, quebrar. Inclusive o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16, bem conhecido nosso, a grande definição, o grande conceito que Paulo diz dar de evangelho, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, também do gentio. E a palavra poder, usada por Paulo ali, no grego, é a mesma palavra que dá origem à nossa palavra portuguesa dinamite. Interessante, a dinamite é usada exatamente nas pedreiras, para esmiuçar a pedra, transformá-la em pó, esse cimento, em algo construtivo, para se trazer aquelas rochas a serem rompidas, quebradas, se usa ali dinamite. O dunamis de Deus, que é o Evangelho, é quem quebra a pedra dos nossos corações. Tira essa dureza de coração. Somente a palavra de Deus, ela é o martelo. A própria palavra de Deus, Jeremias usou esse símbolo. Quando o Senhor usou os lábios de Jeremias, ele disse assim: não é porventura a minha palavra martelo que esmiuça a pedra? Que bênção a palavra de Deus. Ela trabalha o nosso coração, ela vai esmiuçando, quebrando as durezas, as fortalezas, as resistências que nós temos com relação ao nosso Cristo, ao nosso Deus, a ponto do nosso coração se tornar coração sensível, regenerado e habitado por Cristo, pelo Espírito Santo. De maneira que, na verdade, é o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, que abre o nosso coração, para que possamos vir a crer e a recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Outrora, éramos obscurecido o nosso entendimento, pela dureza do coração. Era cego o nosso entendimento. Ainda, a quarta característica de um viver gentílico, pagão, ele destaca no versículo aqui 19: corpo entregue a toda sorte de impureza. Há uma progressão de vida que vai levando, culminando com a morte. Primeiro, mente vazia. Segundo, vida alienada, distante de Deus. Terceiro, coração de pedra endurecido. Quarto, corpo entregue a toda sorte de impureza. Se a mente está vazia, se a vida está afastada de Deus, se o coração está endurecido, então tudo isso vai se manifestar numa prática de vida contrário à palavra de Deus, aos princípios de Deus. O corpo vai ser instrumento de iniquidade, instrumento de pecado. Corpo entregue a toda sorte de impurezas, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para uma avidez, desejo ardente, incontido, veemente por alguma coisa, cometerem toda sorte de impurezas. Verso 19. Veja, este é o viver outrora, antes de conhecer a Deus. Uma pessoa, família ou sociedade que perde a sensibilidade, perde a capacidade de sentir dor, é um perigo constante. Porque a dor é um aviso de que alguma coisa está errada. Está acontecendo algo errado no organismo. A dor tem um papel de defesa e proteção. Quando uma sociedade perde a capacidade de sofrer pelos seus desmandos, mesmo de sentir dor, pela sua miséria espiritual, pelo sofrimento
do seu próximo, não sente mais pesar, culpa, arrependimento, é um diagnóstico muito triste, é morte espiritual. E nós precisamos crer no Evangelho para que possamos ter nossa vida espiritual ressuscitada em Cristo. Nossos olhos abertos espiritualmente, nossos corações de pedra petrificados se abrir para Cristo. Meus amados, nós estamos vendo muitos perdendo suas vidas pela violência terrível, assassinatos diariamente, muitos perdendo as suas vidas por diversas sortes de enfermidades e pela injustiça social, muitos perdendo suas vidas por esta enfermidade que ora assola o Brasil e apavora o mundo. Mas eu quero dizer para vocês também nesta noite que nos chama a crise e a morte bem próxima, até convivemos com a morte diariamente. São poucas pessoas que estão se voltando para Cristo e estão sentindo dores na sua alma pelos seus pecados praticados diante de Deus. São poucos ainda os que estão sensibilizados, que estão de joelhos, os que estão quebrantados para Deus. Infelizmente, muitos ainda estão endurecidos e muitos ainda estão planejando suas diversões, planejando suas festas, agendando festas, comemorações, celebrações, mesmo diante do pavor da morte que assola diariamente as pessoas. Isto é a insensibilidade, é a dureza do coração, é a vida alienada de Deus, é o corpo entregue a toda sorte de impurezas. Lamento que Deus, muitas vezes, não somos terroristas, longe de sermos. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da esperança, da paz, do perdão, da graça e do amor. Mas é bíblico e é profético. Muitas vezes Deus tem que pesar sua mão, manifestar sua ira contra o pecado do homem e punir para que haja temor. Os juízos de Deus não é perversidade de Deus, não é maldade longe de ser de Deus. Pelo contrário, é um freio, é um contrapeso, digamos assim. É um freio que o próprio Deus precisa dar no ser humano. Porque se Deus não mostrar-se justo contra a iniquidade do homem, este homem extrapolará todos os limites pela sua depravação inerente, natural do ser humano. Só Jesus Cristo para nos libertar, nos resgatar, transformar nossa vida, nossos corações. E graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus que a palavra do Senhor transforma nossas vidas. Porque somos agora a vida cristã. Paulo passa a abordar no versos 24, do capítulo 4 de Efésios. Ele vai falar agora a nova vida que nós temos em Cristo e como devemos viver e manifestar essa nova vida em Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, no versículo 20. Na nova tradução da linguagem de hoje da Bíblia, diz assim: mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Efésios 4, versículo 20. Estamos do outro lado do rio. A vida de hoje, o que somos agora, assim como acontece em Efésios capítulo 2, versículo 4, quando Paulo destaca, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor, porque nos amou, nos deu vida, nos ressuscitando dos nossos pecados. A mesma conjunção adversativa, mas, Paulo emprega, usa agora, indicando que houve uma transformação, uma mudança. Isto é, um contraste com a dureza do coração, com a indiferença, com a insensibilidade passada. Paulo coloca o crente num processo de conversão,
empregando aqui 3 expressões que se centralizam na pessoa de Cristo. Observe que ele vai dizer: aprender a Cristo, ouvir a Cristo e ser instruído em Cristo. Nós estamos como crentes em Cristo na escola de Cristo. Nós temos a escola do mundo, mas nós temos também a escola de Cristo. Felizes são aqueles que estão aos pés do Mestre Jesus na escola de Cristo. Como Maria, a discípula que recepcionou Jesus Cristo na sua casa, e ela se prostrou aos pés do Mestre e passou a ouvir os seus ensinos e se deleitar da Maria nos ensinos de Jesus. E Marta, ocupada nos afazeres, preocupada, ajeitando a casa, o almoço, a mobília, e inquieta com muitas coisas, Marta se aborrece, se irrita e chega para Jesus e diz: Senhor, tu não te incomodas que eu esteja cuidando de tudo sozinha e Maria aqui sem fazer nada, só te ouvindo? Qual foi a resposta de Cristo para Marta? Marta, Marta, andas inquietas e te perturbas com muitas coisas. Uma só é necessária e basta. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será dela tirada. Louvado seja Deus. Como está o seu coração, sua vida, sua mente? Você está na escola de Cristo. Calma, sossega, descansa, aprende de Cristo, ouve de Cristo, ser instruído em Cristo. É o que Paulo está nos dizendo a partir do verso 20. O próprio Cristo é a substância do Evangelho. Aprendemos foi Cristo, as palavras dele, seus milagres, e ele mesmo. Ele é puro, só ele é Salvador. O Evangelho puro é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. No verso 21 ele diz: tendes ouvido a Cristo. Como precisamos ouvir a Cristo? Talvez você pergunte: mas Cristo não está agora aqui presente para ouvi-lo? Ele está presente, sim, na sua palavra, no seu Evangelho, nos seus ensinamentos. Ele é onipresente. Ele está aqui, está vivo, presente entre nós, atuante e operante no seio da sua igreja. Nós precisamos aprender Cristo, ouvir a Cristo. Cristo não apenas é a substância, o conteúdo do Evangelho verdadeiro, ensino, mas ele é o próprio mestre, ele é o próprio instrutor, ele é que dá, ele é a fonte de toda a sabedoria e entendimento. Deus abençoe o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, todas as nossas autoridades com a sabedoria de Cristo. Cristo é a fonte de toda a sabedoria. Paulo vai dizer também aos Coríntios que nele, em Cristo, está oculto, escondido os tesouros da sabedoria de Deus. E como nós estamos precisando da sabedoria de Deus. Igreja do Senhor, vamos estar orando muito pelo nosso país, pelas nossas autoridades, para que elas tenham uma direção dada por Deus, para que elas encontrem um horizonte, para que elas saibam direcionar a vida social da nossa nação. Sabemos que é grande o peso, a responsabilidade destes homens, sabemos. Estão à mercê de inúmeras influências humanas e diabólicas. E nós precisamos orar por elas, por todas as autoridades governamentais nesse momento, para que o Senhor Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, tenha misericórdia deles e os conduza em sabedoria. Pois sabedoria só Deus dá. É Tiago que vai nos dizer: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E a todos
a todos, a crentes e descrentes, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Sabedoria do alto, sabedoria divina, sabedoria da palavra, é essa que nós necessitamos e que muito está neste momento necessitando os nossos governantes. Oremos. Peçamos a Deus esta luz, essa iluminação do Espírito Santo para a vida destes homens. Instruídos em Cristo, verso 21, que privilégio sermos instruídos em Cristo. Nova vida é aprender a Cristo, ouvir a Cristo, sendo instruído em Cristo, verso 21. Ele vai nos dizer, se é que de fato tens ouvido e dele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Observe que no verso 21, no final do versículo 21, Paulo muda o título Cristo para o nome Jesus. O segundo é a verdade em Jesus. Aqui ele menciona o Jesus, filho de Maria, o Jesus homem, o Jesus histórico, o verbo encarnado, a encarnação da própria verdade, como João diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. John Stott resume tudo isso em uma sábia frase: Jesus Cristo é o ensinador e o ensino do Evangelho. Ele é o ensinador, o mestre, e ele próprio, a sua própria pessoa, é o próprio Evangelho, é o ensino do Evangelho. E agora, dos versos 22 a verso 24, Paulo usa aqui uma figura de linguagem, a nova roupagem, referindo-se ao novo proceder do crente, a nova vida em Cristo. No verso 22 ao 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Nesses versículos, o apóstolo explica o que significa aprender de Cristo. Afirma que é compreender uma nova vida, novos padrões, novos princípios. É tirar a velha roupa maculada, suja, quanto ao trato passado. A antiga maneira de viver. Vos despojeis do velho homem. Aqui, o ponto central do Evangelho. Tornar-se cristão envolve uma mudança radical, isto é, a conversão. Nova criação, nova criatura. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é o Evangelho. O velho natural, homem carnal, homem caído da graça de Deus, que se corrompe com as suas concupiscências do engano, ou seja, só deseja as coisas que Deus odeia. É o homem que anda segundo as inclinações da sua carne. A esse Paulo conclama: vos despojeis do velho homem. Significa se despir da natureza corrompida, assim como nós tiramos roupas, vestes sujas, esfarrapadas e mal cheirosas. O novo homem, no verso 23, esse é renovado no Espírito Santo do Senhor. Esse é o homem novo, a nova criatura. No verso 23 ele destacou bem: e vos renoveis no Espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Como é o novo homem? Como é a nova vida? Criado segundo Deus. É uma nova criação. É uma obra divina. Não é apenas uma mudança. Não é apenas um ajuste aqui e ali na vida. Não é apenas uma reforma na vida. É uma nova criação. É uma criação. Você sabe que há muita diferença entre fazer algo e criar algo. Criar
é dar a origem, é criar, é gerar a nova vida, o seu Cristo. Algo que o homem faz apenas. É uma criação e só Deus pode criar. Só Deus cria. É Ele que gera, Ele que cria vida na alma, no coração do homem caído, do homem natural. É uma nova vida mesmo. É um novo viver mesmo. É uma mudança radical. É transformação, é novo nascimento. É criação. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. E este novo homem, nascido de novo da palavra do Espírito Santo, é criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Louvado seja o Senhor. Novo homem, renovação do Espírito do vosso entendimento. Conversão também significa e exige mudança de pensamento. Um caçador experiente faz pontaria para a cabeça da presa, porque se acertá-la, atinge o restante do corpo. Assim também, a degradação, a depravação do homem pagão, sem Cristo, incrédulo, se deve à mente vazia, à mente sem Cristo, à mente sem a palavra de Deus. Em contrapartida, a vida cristã, a vida com Cristo, a nova vida, o novo homem em Cristo, ele começa pela mente renovada, pela palavra, pelo conhecimento de Cristo. O velho homem era dominado por paixões desenfreadas. O novo homem é criado segundo Deus, em justiça, retidão e procedência da verdade. Deus já criou um novo homem em você? Quais são os sinais concretos de que Ele fez isso em sua vida? Que você pense e medite. Nós precisamos, nova criatura que somos, estar sempre nos renovando diariamente na palavra e na vida através da oração, da palavra santa de Deus, do conviver com os santos do Senhor, pois novos amigos, nova família, novos ambientes, novos motivos para viver, novos valores. Pense nessa reflexão que nós trouxemos à sua vida, e se você reconhece e entende que necessita ter uma transformação, que Cristo opere essa transformação na sua vida. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. É Deus quem cria esse novo homem. Agora é necessário você crer, pedir ao Senhor que transforme sua vida, seu coração, seu pensamento. É necessário você ser humilde. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele é Salvador dos humildes. Quando Ele disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está fazendo ali um chamado aos humildes. Porque nos versos anteriores, Mateus capítulo 11, verso 28, nos versículos anteriores, ele diz assim: Pai, graças eu te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Deus lhe abençoe, que você se reconheça pecador, pequeno diante da grandeza de Deus, incapaz de operar qualquer regeneração em si próprio. Que Deus te abençoe, que você humildemente clame ao Senhor, ao Espírito Santo,
a Jesus de graça e de amor, que venha e quebre a dureza, a pedra do seu coração e mude e transforme. Ele é todo poderoso para fazer este milagre no teu ser.